Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lançamentos. Os lançamentos são movimentos que a gente chama de movimento bidimensional. Ou seja, são movimentos que têm duas dimensões. Duas dimensões. Uma dimensão ao longo de um eixo X e outra ao longo de um eixo Y. Então você está lançando, a gente percebe uma trajetória que é mais ou menos desse tipo aqui. A gente chama de parabólica. Em cada ponto dessa trajetória, o vetor velocidade do meu sistema, ele é sempre tangencial à curva, ou seja, o meu vetor velocidade sempre aponta para fora aí da minha trajetória. Existem alguns pontos que são pontos chaves, como por exemplo, a altura máxima dessa trajetória, como por exemplo, o alcance máximo desse lançamento. Tudo isso nós vamos aprender a fazer na nossa maravilhosa aula de hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos definir o nosso vetor posição. Quem é um vetor posição? O vetor posição é um vetor que vai te dar todos os pontos da trajetória que o meu objeto executa. Então nós podemos dizer que o vetor posição ele tem uma coordenada x de t na direção y mais uma coordenada y de t na direção j. Esse é o nosso vetor posição. No espaço tridimensional, a gente adiciona, obviamente, a nossa coordenada z de t na direção k. Como estamos interessados em estudar um movimento bidimensional, então, nós vamos nos reter, a princípio, apenas aos vetores que são definidos como posição x de t na direção y, mais y de t na direção j. No caso do nosso lançamento, como se comportam essas funções x de t e y de t? Essa é a grande jogada aqui do estudo do nosso movimento. Você pode perceber que o movimento vertical do nosso lançamento, a gente vai entender como sendo a nossa função y de t. Como se comporta o nosso movimento na direção vertical? Se eu olho apenas para a parte vertical, eu percebo que o meu objeto ele vai subindo, olha para cá, vai subindo até uma altura máxima e depois ele vai descendo. Então eu tenho um movimento vertical como sendo um movimento de desacelerado na subida e um movimento acelerado na descida. Qual é a aceleração desse movimento? A aceleração desse movimento é a nossa aceleração gravitacional, G, que a gente vai aproximar aqui para mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração gravitacional, ela aponta sempre para baixo. É um vetor que aponta para baixo. Então, vetorialmente, eu posso dizer que a minha aceleração gravitacional é um vetor que vale menos 9,8 na direção j metros por segundo ao quadrado. Bom, sabendo isso, então eu posso definir a minha função posição vertical como sendo uma função que vai y0 mais v0 yt mais at ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque esse meu movimento é um movimento cuja aceleração é igual a menos g, certo? A minha aceleração é menos g, ela é desacelerada na subida, no ponto máximo aqui a minha velocidade vale 0, e ela é acelerada na descida, aqui nesse ponto de alcance máximo, a minha velocidade ela é máxima. Muito bom, pessoal. Agora, para que eu tenha um lançamento oblíquo aí, como a gente chama, né, em duas dimensões, eu preciso conhecer
o meu vetor velocidade inicial. O que é essa velocidade inicial? Essa velocidade inicial, ela faz um ângulo com um semi-eixo x positivo θ, de modo que o meu vetor velocidade, ele tem a seguinte cara. Ele é um V0x na direção y, mais um V0y na direção j. Verticalmente, a gente já sabe que o meu sistema é acelerado. Então, eu posso separar as minhas velocidades iniciais como sendo V0x é V0 cosseno de θ e V0y como sendo um V0 seno de θ. E aí eu defino as minhas velocidades, minhas componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Supondo que a minha posição inicial é 0 metros, ou seja, eu estou partindo do meu movimento do chão, então nós podemos escrever a expressão para o nosso movimento vertical como sendo y de t igual a 0, né, que é o y0 aqui nosso, ele vale 0, a gente já sabe. V0y, olha aqui quem que é, V0 seno θ. Então teremos V0 seno θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Se eu derivar essa expressão, a gente sabe que a gente obtém a expressão para velocidade vertical. O meu Vy de t, então, ficaria derivando essa expressão com relação ao tempo, eu tenho apenas o V0 seno de θ. Derivando essa expressão com relação ao tempo, 2 desce, mata com 2 de baixo, menos g vezes t. Né? V0 mais a t. Minha aceleração agora é menos g. No meu movimento horizontal, eu não tenho qualquer aceleração. Se eu não tenho qualquer aceleração, o meu movimento horizontal é um movimento de velocidade constante. Ou seja, a minha velocidade Vx é sempre o meu V0x, que é V0 cosseno de θ, como a gente já havia discutido cá em cima. Então, a minha velocidade é V0 cosseno de θ, então a minha posição do movimento uniforme é x0 mais V0xt. A gente usou aqui o meu y0 como sendo 0 metros. Se eu fizer a mesma coisa para o meu x0, falar que o x0 vale 0 metros, a gente chega à brilhante conclusão que o meu x de t é apenas V0 cosseno θ vezes t. Muito bom, pessoal. Então eu já tenho vários elementos aí que vão me possibilitar escrever uma equação para o meu movimento bidimensional, que é, no meu caso agora, o meu lançamento oblíquo, que é esse movimento bonitinho aqui, ó, esse movimento aí parabólico que a gente chama. Bom, nós vamos chamar aqui uma nova folhinha, para poder ficar bonitinho, e vamos escrever agora todas as equações possíveis e imagináveis para o nosso movimento. Vamos lá. Então eu sei que a minha função y de t é uma função dada por V0 seno θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. A minha velocidade Vy de t é V0 seno de θ menos g vezes t. Isso aqui a gente tudo escreveu na folhinha passada. E no movimento horizontal meu, eu tenho x de t igual, vamos escrever um pouquinho mais para baixo, porque ficou muito ruim aí, né? Então vamos lá. Escrevendo um pouquinho mais para baixo, eu tenho que o meu x de t será meu V0 cosseno θ vezes o tempo, e a minha velocidade V de t é o meu V0x, que é V0 cosseno θ.
Na horizontal, no movimento é um movimento de velocidade constante. Com isso, a gente escreve que R de t era 1x de t na direção I, mais y de t na direção J. Bom, amiguinhos, reescrevendo aí todas as funções que nós temos, então eu fico com V0 cosseno de θ vezes t na direção Y e mais V0 seno de θ vezes t menos gt ao quadrado sobre 2, tudo isso na direção J. Então, essa é a minha função posição, que vai me dar todas as posições do meu objeto ao longo da minha trajetória aí parabólica. Se eu derivo essa posição, eu tenho a nossa famigerada velocidade, é a derivada temporal da função posição. E isso será V0 cosseno θ na direção I. De fato, a minha componente horizontal ela nunca muda, mais V0 seno θ menos gt na direção J. Olha aí que bonito, a nossa função velocidade. Se eu derivar mais uma vez, eu espero ter aceleração. Olha que legal, derivando na função, a minha função na direção I, vai dar zero, porque isso aqui é uma constante. Qualquer função constante que eu vá derivar com relação ao tempo, isso dá zero. Essa função aqui, se eu derivar, a primeira parte é constante e a segunda é menos g vezes t. Então a minha aceleração fica menos g na direção J, que de fato é a única aceleração que existe no meu movimento. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.